eu acho que em algum momento a gente precisa criar uma comissão especial aqui no Congresso de mais fôlego para discutir, dentro do Pacto Federativo, esses fundos de transferência e com novos critérios, com novas realidades. Neste momento, nós estamos discutindo, e participo da comissão especial do Fundeb, e hoje, não só o debate de quanto a União deverá participar de complementação ao Fundeb, que atualmente contribui com a complementação para 9 estados, e que deverá incluir novos estados com um percentual maior, que nós estamos discutindo 15%, 20%, 30% ou 40%, que hoje é só 10% de complementação. Então, portanto, é um engano dizer que o governo federal que manda o dinheiro para o Fundeb. O Fundeb é dos estados e dos municípios, tá? Com exceção de 9 estados que são complementados. Mas tem um problema, Kleber, no Fundeb, que pode, não sei se se repete também no FPM, é que nos 9 estados tem município que não precisaria do Fundeb. E tem dos outros estados que tem uma situação social muito ruim e que não tem porque o Estado não está configurado para complementar. Portanto, nós temos que discutir, e aqui a Confederação, a Frente e tudo, o olhar do Fundeb, olhar pelos municípios, não só pelos estados. Aí a gente faz um pouco mais de justiça na transferência dos recursos do Fundeb. Não por Estado, mas pela característica dos municípios e, consequentemente, nós vamos ter municípios no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná ou no Sudeste, contemplados no Fundeb, que hoje não estão. E outros municípios, como Camaçari, na Bahia, quem sabe não precisa, porque tem uma receita per capita extremamente alta. Então, essa é a primeira observação, e eu acho que do FPM precisa encarar e precisa enfrentar esse debate no momento certo, que eu acho que não vai ser nessa conjuntura. Nessa conjuntura nós estamos discutindo 1% com certa rapidez e urgência e emergência, né? Estamos em situação de emergência e urgência. Então, mas eu concordo e acho que o teu tema, a tua discussão aqui é extremamente profunda e eu quero lhe complementar. As entidades têm que teorizar, tem que acumular conhecimento, mesmo que vá daqui 10 anos, como foi de Fundef para Fundeb, como foi outras reformas aqui no Parlamento Brasileiro. O segundo ponto é que eu acho que ainda o movimento municipalista não deu a importância devida na força política que nós deveríamos fazer em relação ao ISS, que, se aprovar a reforma tributária, vai deixar de existir. Mas, enquanto não incorporar-se no IBS, é uma fonte de receita que, para mim, é a maior injustiça. Eu fui prefeito da cidade de Chapecó, fui presidente da Federação Catarinense dos Municípios, e, na época, já enfrentamos e tivemos alguns juízes extremamente decentes que nos deram o imposto sobre serviços, sobre leasing, sobre arrendamento mercantil, que depois se incorporou aos planos de saúde, cartões de crédito e débito, que, na época, nem tinha. Então, se incorporou o ISS desses novos serviços. E o que é mais, para mim, ilegítimo, para não dizer imoral e para não dizer ilegal, é que são poucos os municípios que arrecadam esse imposto e grande parte deles nem arrecadam, deixam para os bancos. Deixam para os bancos, porque dão com uma mão e entregam com a outra incentivo fiscal, que é ilegal, além de ser imoral. Eu tenho dito que esses municípios, quando eles vieram conversar comigo, eu estou dizendo que é roubo. Eles estão roubando do teu município, prefeito. Dos municípios de Goiás, que não tem 1 centavo do ISS, ou os municípios do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de outros estados do Norte e do Nordeste, não tem 1 centavo de ISS de arrendamento mercantil, 1 centavo de plano de saúde, ou 1 centavo de cartão de crédito e débito. Isso é roubo, isso é apropriação indébita. Isso deveria dar cadeia. E eu não sinto esse enfrentamento. E o ano passado, lamentavelmente, na marcha dos prefeitos, o grupinho dos prefeitos lá de São Paulo fazendo lobby por cima. 2, 3 prefeitos fazendo barulho, gritando lá, e incentivando e sensibilizando o presidente da casa a não tramitar se não resolvesse o problema deles. Eu disse, como é que nós vamos jogar mais 5 anos de transição se vocês agora estão roubando esse dinheiro nosso, de todos os municípios do país? Portanto, tem que enfrentar isso.
Eu não sei se os bancos estão tendo tanta influência assim sobre os agentes públicos, agentes políticos, ou das entidades, ou quê, porque está aí para aprovar o PLP 461 e não se aprova. 461 está aqui no plenário para aprovar. É 12 bilhões. E o presidente tem chamado a atenção disso. 12 bilhões. Como é que deixa para banco? Aí os municípios, os prefeitos vêm aqui xingar nós que as coisas estão ruins. Mas tem 12 bilhões lá sendo roubado. Apropriado. É roubo mesmo, é apropriação indébita. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Então, eu acho que precisamos discutir isso. E o último do 1% do FPM, e aí Pedro quer assumir a presidência? Eu estou só fazendo considerações, depois eu vou votar também. Eu estava fazendo algumas considerações em relação ao 1% do FPM. Eu acho que o presidente Pedro Westphalen está correto. Tudo bem, Zé Neto, nosso deputado federal da Bahia. Do 1%. Eu tenho uma visão e uma concepção, mas que, politicamente, a gente tem que conciliar. O Pedro Westphalen fez um apelo para mim, que a gente tentasse discutir aqui com certa rapidez, celeridade, e não apresentar emendas. Eu tenho convicção de que a melhor opção do 1% do FPM, que eu tenho uma PEC aqui também, já apresentamos na legislatura anterior, reapresentamos agora, num planejamento de 4 anos e não de 2 anos, eu tinha o entendimento, e tenho, que o melhor entendimento, desde 2009 nós temos em dezembro. A partir de 2014, e o Paulo Yukoski sempre reconhece isso, mesmo que nós tivemos alguns conflitos, e ele reconheceu alguns conflitos nas plenárias aqui, quando nós estávamos discutindo ISS. Quando nós estávamos discutindo ISS, porque eu sempre fui indignado com isso. Eu escrevi livros sobre isso, eu fiz esse enfrentamento, por isso que quando já estou falando de apropriação indébita, porque já eu perdi a paciência de ser moderado nesse debate. E do 1% do FPM, eu tinha uma incompreensão que deveria ser março, julho e dezembro. E, em nome do governo da presidenta Dilma, na época, Pedro, eu coordenei aqui nessa casa, na comissão especial, o 1% do FPM, e conseguimos sensibilizar o governo. Aí começou 0,5%, depois 0,75%, e foi para 1% do FPM para o mês de julho. E, em seguida, no debate que a gente fez, nós tínhamos entendimento que esse 1% a mais podia se dar no mês de março. No mês de março. É evidente que os municípios têm uma razão de defender o mês de setembro, tá? Por causa da queda de receita, etc. Mas se tu faz um planejamento anual, tu conta com a queda em setembro. Tu não tem problema. Tu sabe que vai ter queda. É só pegar o histórico, pega o histórico de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, numa média, e tu tira. E tu sabe que vai ter queda. Então, tu faz o planejamento para isso. Segundo, quando se fala em obra pública municipal, tu licitar uma obra em março ou licitar uma em setembro é diferente. É diferente. Tu compor no orçamento um recurso a mais em março, ele é diferente de setembro. E segundo ponto, o mês de setembro, a cada 2 anos, tem eleição. Tem eleições. Uma é eleição municipal, outra é eleição estadual e nacional. Então, num planejamento de gestão pública, é muito mais razoável e sensato tu pensar o ano inteiro e tu começar, mesmo que em alguns municípios o IPTU dá uma boa receita em janeiro e fevereiro, mas nos pequenos municípios não dá. O impacto do IPTU na receita municipal de pequenos municípios, que são a maioria, e aqui a CNM, que representa grande parte dos pequenos municípios, tem pouquíssimo impacto do IPTU. Primeiro, porque os municípios são pequenos, e o segundo, que politicamente é difícil enfrentar um debate de valorização do valor venal das propriedades do ponto de vista municipal. O prefeito tem dificuldade de fazer esse enfrentamento, de aumentar a receita por atualizações do valor venal. Então, a gente sabe o histórico do FPM. Então, eu sempre defendi que fosse o mês de março. A minha PEC defende 1% para o mês de março, em planejamento de gestão pública, em planejamento financeiro, em planejamento de obras, e retira dos 2 anos que tem eleição nacional e municipal no mês de setembro. O mês de setembro. Inclusive, para a reeleição dos prefeitos, era melhor em março, Pedro Westphalen. Se eles fossem um pouco, pensassem politicamente, lá não pode gastar em setembro. Está no período eleitoral. Até politicamente, se quisesse, do ponto de vista da gestão, independente de partido, o planejamento do último ano podia se dar em março, porque tu aumenta a receita, inclusive a publicidade, proporcionalmente, ou as ações podiam se dar no mês de março. Porque não é porque é para ganhar ou perder a eleição, é porque no mês de julho, agosto, setembro, principalmente agosto e setembro, tu está limitado.
Você está extremamente limitado. Então, entendeu? Cada 2 anos. Então, eu estou convencido do mês de março. Estou convencido. Mas como a PEC do Senado veio para cá e foi aprovada, veio aprovada, a PEC do Senado primeiro, né, Pedro Westphalen, se aprovar a nossa PEC para o mês de março, ela voltaria para o Senado. E nós temos um tempo político, nós temos uma situação política que nos coloca a necessidade de verificar aí qual a melhor alternativa. Então, eu vou, quem sabe, manter a convicção que tenho, e estou convicto, nenhum dos municipalistas conseguiram me convencer com argumento no mês de setembro, não conseguiram, só o que é o presidente. Não, tem queda de receita em setembro. Mas isso não é gestão, isso não é planejamento, isso não é um projeto de 4 anos numa gestão municipal.